Olá, meninos, buenos dias. Vamos para mais uma aula, né? Então, da mesma orientação que eu sempre dou a vocês, anota, tá certo? No caderno, aquilo que tá faltando, uma explicação que vocês acharem interessante também, anota. Para vocês vai ser muito bom, porque esclarece muitas dúvidas e não fica tanto questionamento, tá certo? Eu coloquei as notas, tá? No portal. Quem olhar e não tiver sua nota, é, é porque tá faltando alguma coisa, tá certo? Então entre em contato que a gente vai vendo e eu vou passar a recuperação para vocês, tá certo? Então preste atenção na aula, tirem dúvidas. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que quando eu tiver um tempinho eu dou uma olhada e respondo, tá certo? Bom, gente, como eu havia falado para vocês, semana passada, na nossa aula da semana passada, a gente está estudando verbos, né, conjugados no pretérito do indicativo, no espanhol, tá bom? No vídeo da semana passada, a gente viu a conjugação dos verbos regulares. Revisando só um pouquinho. O que são verbos regulares? São aqueles verbos em que o radical, né, a raiz do verbo, ela se mantém fixa, ela não sofre alteração, tá? A única alteração que vai sofrer é nas terminações, tá certo? E hoje a gente vai conhecer o que são verbos irregulares, tá bom? La lengua española contiene muchos verbos irregulares, que son aquellos que sin el modelo padrón de conjugación, presentando alteración en el radical, raíz del verbo, ou em suas descendências, terminações. O que quer dizer? Tá? Explicando. A língua espanhola ele existe alguns verbos irregulares, né? Não são muitos, mas ainda existe. E o que são esses verbos irregulares? É um verbo que, a partir do momento da conjugação, quando ele é conjugado, ele sofre alteração em sua raiz, ou seja, no radical, tá? E também nas terminações ou desinências, tá certo? Então, podemos dizer que ele sofre quase uma alteração total, tá? Uma alteração total nesses verbos, tá bom? Existem aqueles que se alteram poucas coisas, porém, existem aqueles que se alteram mais, se alteram praticamente tudo, tá certo? E a gente vai ver alguns, tá bom? Alguns, existem muitos. Ó, tipos de verbos irregulares. Há vários tipos de verbos irregulares em espanhol. A gente vai ver só alguns, tá bom? Ó, verbos irregulares que mudam o e para o ie, ok? Ou seja, é um verbo quando ele está no infinitivo, ele não sofreu conjugação ainda, ele sofre uma alteração do e para o ie. Exemplo, despertar, tá? Despertar. Despertar é um verbo irregular. Como ele pode ficar conjugado? Como ele é conjugado? Yo despierto. Tá vendo que o e, certo? O e do meio, de per, ele sofre essa alteração. Ele sofre essa alteração para ie. Então, yo despierto, tu despiertas, él, ella, ustedes despierta. Nosotros despertamos, vosotros despertáis, ellos, ellas, ustedes despiertan. Se a gente for olhar, tá bom? Se a gente for fazer uma relação, as únicas alterações que são feitas nesses verbos irregulares, essa mudança, né, de uma sílaba para outras, acontece no singular, tá certo? Nas três pessoas do singular e apenas na última pessoa do plural, tá? Na primeira e na segunda pessoa do plural não sofre essa alteração, ok? Outros verbos. Existem outros verbos que sofrem essa alteração, do e para o ie, que são acertar, começar, empezar, governar, negar, entender, defender.
encender, perder, tender. Existem outros? Sim, existe, tá? Existem vários outros verbos, ok? Ó, verbos que mudam o O, certo? O O para o E, ok? Exemplo, poder. Também como ele fica conjugado, yo puedo, tu puedes, él, ella, ustedes puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, ellas, ustedes pueden. Tá vendo? Seguindo aquela mesma regrinha. A mudança acontece apenas no singular e na terceira pessoa do plural. Ok? Ó, verbos irregulares que mudam a letra é, para, e. Existe esse também. Como a gente está vendo até agora, é apenas aqueles verbos que sofrem uma alteração parcial, tá? Uma alteração parcial. O radical ele sofre essa pequena alteração, não é uma alteração total, é pequena. Pedir, certo? Pedir. Yo pido, tu pides, él pide. Nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos, ellas, ustedes piden, tá? Eu tentei trazer para vocês esses verbos assim, primeira, segunda, terceira conjugação. Vocês lembram, né? Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. E terceira conjugação, verbos terminados em IR, tá bom? Verbos que mudam o U para o E, ok? O U para o E. Julgar, tá? Yo juego, tú juegas, él, ella, ustedes juegan. Nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos, ellas, ustedes juegan. Aqui, julgar, certo? Julgar é diferente do nosso julgar, tá? Julgar, você julgar alguém, de um julgamento. Esse julgar aqui, ele está mais relacionado a jogo. Então, eu jogo, tu jogas, ele jogas, tá bom? É de jogo. Hay también los verbos que surgen alteração ortográfica solamente nas primeiras personas, tá? A gente vai ver esses verbos que eles só sofrem alteração nas primeiras pessoas, ok? Exemplo, dá, tá? Yo doy, tu das. Ó, alteração apenas na primeira pessoa do singular, certo? Tu das. Él, ella, ustedes damos, não, dá, nosotros, damos, vosotros, dais, ellos, ellas, ustedes, dan. Então, a alteração só sofre na primeira pessoa do singular. Da segunda pessoa do singular até a última do plural, a gente vê que o radical ele permanece fixo. Ele não sofre alteração. A única coisa que sofre alteração são as terminações. Tá bom? Também o verbo hacer, tá bom? Hacer. Vamos ver como é que fica. Yo hago, né? Tu haces, él hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. Ó, alteração. Alteração apenas na primeira pessoa do singular. Yo hago. Quer dizer o quê? Eu faço. Eu faço. Tá certo? Aí sofre só essa alteração no G, certo? Os outros permanecem com o radical fixo, sem alteração. Salir. Salir do mesmo jeito de hacer, tá? Vamos olhar. Yo salgo. Ó, tá vendo a alteração também? Yo salgo. Tu sales, ele sale, nosotros salimos, vosotros salís, ellos salen. A única alteração que sofre é na primeira pessoa, tá? Ó a diferença. Existem outros ainda, mas é como eu disse a vocês, não adianta tentar colocar todos aqui e não dá tempo de explicar, fica uma coisa cansativa e repetitiva. Bom,
E como eu disse a vocês, existem aqueles verbos que eles sofrem alteração total, certo? Total. Um exemplo deles é o verbo ir e o verbo ser, tá? Ir e ser, no presente do indicativo. Eles sofrem alteração total, eles são totalmente irregular. Verbo ir. Vamos ver a conjugação do verbo ir. Yo voy, tú vas, él va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van, tá? Ele é um verbo totalmente irregular no espanhol. Em qualquer tempo verbal, certo? Em qualquer tempo verbal que a gente for conjugar ele, ele vai ser irregular. Bom, verbo ser, certo? O verbo ser, ele também é um verbo irregular. Vocês vão entender por quê, ele é totalmente irregular, tá bom? Ó, yo soy, tú eres, él, ella, ustedes es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Tá vendo o porquê da irregularidade dele? Eles sofrem essas alterações. Tanto ele sofre alteração no radical, como as pessoas dele, as pessoas dos pronomes pessoais, eles sofrem alterações também nessa conjugação. Quando vai fazer a conjugação, essa mudança. Um exemplo, segunda e terceira pessoa do singular. O verbo é totalmente diferente da primeira, tá? As três pessoas do plural são mais próximas, mas mesmo assim sofre a irregularidade do verbo principal, tá bom? Entendido? Complemento no caderno, verbos irregulares, tá bom? Então tem atividade, a gente não vai ter uma atividade fixa, tá ok? Mas pratiquem. Como eu falei para algumas turmas, acho que uma das turmas do sexto essa semana, reforcem, tá? Reforcem o estudo desse verbo, dessa conjugação, que é importante, porque é um verbo que a gente usa bastante, certo? A gente usa bastante no espanhol, tá bom? Assim como vocês podem ver, a gente tá com muito assunto gramatical, tá certo? A gente tá com muito assunto gramatical porque esse bimestre vai ser um pouco corrido. E a gente tem que dar uma adiantada para vocês entenderem e acompanharem o livro, como eu disse a vocês, que eu estou usando com vocês, tá certo? Mas eu vou trazer coisas práticas. Também música, vídeo, já estou pensando numas aulas desse tipo, tá certo? Para ficar mais dinâmica. E, então, da mesma forma, anota pergunta e resposta no caderno, conteúdo também, porque só assim a gente vai tendo essa interação, vocês mandando pra gente e a gente sabendo se vocês estão acompanhando ou não, tá certo? Então até semana que vem, pra quem ainda falta videoaula, até a nossa próxima videoaula, tá certo? Um cheiro pra todo mundo.